Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente. Tivemos culto agora um pouquinho mais cedo, às 14 horas, nessa terça-feira. E agora à noite, mais uma vez, estamos aqui glorificando ao Senhor. Você da sua casa, a gente aqui da igreja, divulgando, compartilhando, avisando o povo que está na hora do santo culto, tá bem? Vamos começar então louvando a Deus com o cântico 17, 1:7. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 127, 127. Perfeito, deu sua vida sobre uma
a verdade, mas veio Cristo, me resgatou, salvo por Ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna. Deus com toda alegria, pois revelou-me Cristo meu guia, glória ao justo que me amou, salvo por Ele sou por Jesus herdeiro da vida eterna, junto aos santos e fiéis no reino celestial. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 275 para nós orarmos ao Senhor. 275. Jesus Cordeiro Santo, na cruz se entregou, sofrendo dor e pranto por todo pecador. Foi na cruz que Cristo demonstrou o quanto nos amou, nos dando salvação e seu perdão. O sangue inocente de Cristo Redentor pagou as nossas faltas, a Deus o Criador. Foi na cruz que Cristo demonstrou o quanto nos amou, nos dando salvação e seu perdão. Da morte e do mundo, Jesus foi vencedor. Com seu amor profundo, do mal nos resgatou. Foi na cruz que Cristo demonstrou o quanto nos amou, nos dando salvação e seu perdão. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, vamos orar a Deus agora. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração de toda a nossa irmandade. Você que fez menção aí na live através dos comentários aqui no YouTube ou no Facebook, nós apresentaremos a Deus. Continuamos pedindo aos irmãos e às irmãs que compartilhem a live com seus contatos. Avisa o povo de Deus que o culto está no ar. É um serviço de formiguinho, um trabalho de formiguinho. Um que chama mais um, que chama mais um. E o Senhor tem abençoado. Nós temos cultos diariamente.
e a gente vem observando, é lento esse progresso, mas a gente vem observando o crescimento aqui do canal, das lives, da audiência da nossa Irmandade. Isso nos alegra muito, é fruto de um trabalho sério, com muito esforço que temos empreendido para esse trabalho. É uma estrutura muito grande por detrás de tudo isso, e o Senhor tem abençoado grandemente. Então, faça a sua parte, ajuda a gente a alcançar mais vidas. Vamos ajoelhados, buscar a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Senhor, nosso eterno Deus, bom Pai que habita no céu, nos encontramos ajoelhados aos teus pés em santa oração, para agradecer a Deus por mais esse dia de vida que tu nos tem dado. Temos sido participantes da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. A nossa vida tem sido repleta dos teus favores, favores esses que nos enchem de gratidão, Senhor, de misericórdia tua também, porque tudo isso é dom gratuito de Deus. Faze, ó Deus, com que a nossa vida continue sendo um testemunho eficaz da graça de Jesus. Que não falte na nossa mesa o pão de cada dia e aos nossos corações não falte também o pão celestial, que é a tua boa palavra. Toma nas tuas mãos a nossa família, que diante de Deus aqui representamos e apresentamos. Onde estiverem os nossos, que esteja também as mãos de Deus protegendo, amparando e direcionando. Oramos pelos pedidos de oração da nossa Irmandade, que estão fazendo menção através da live. Outros e outras que fizeram pedidos de oração através das páginas no Facebook, do nosso site também da igreja. Senhor, alcança essas vidas por amor do teu nome. E não deixa faltar a tua graça, tampouco a tua misericórdia. Oramos pela Camilinha, pela irmã Juliana, pela irmã Patrícia, pela irmã Ana, pela irmã Meire, lá de Orlando, e todos quantos estão, Senhor, precisando de Ti nesse momento, enfrentando enfermidades das mais diversas. Nós cremos, ó Senhor, no poder da oração na vida daquele que crê. Senhor eterno, abençoa este santo culto, e do céu manda para nós a Tua palavra, e fala, Senhor, com as nossas almas e aos nossos corações. Ensina-nos a melhor Te servir, ensina-nos a crer sempre em Ti, bendito seja Deus, e a confiar no Senhor, pois nós temos certeza que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Abençoa a Tua obra nos quatro cantos da terra. O Teu povo precisa de direção, precisa da Tua ajuda e da guia do Teu Espírito Santo. Faz, ó Deus, com que sejamos alcançados sempre pela Tua grande misericórdia. Assim, Senhor, abençoe em todas as coisas, entregamos essa oração aos céus, por Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. O nome de Deus seja louvado. Amém. Irmãos queridos, muito bem. Próximo dia 24 de janeiro, às 8h30 da manhã, nós teremos ensaio de música aqui nessa congregação, ensaio de orquestra, às 8h30. Então estão todos convidados para estarem aqui juntos de nós, tá bom? Dia 24 de janeiro, é um domingo, e toda a Irmandade convidada para estar aqui. Para o pessoal de São Paulo é bênção, né? Porque dia 25 é feriado, né? Feriado do aniversário de São Paulo. Então, no domingão dá para vocês estarem aqui, muito embora seja de manhã, mas estão todos convidados, tá bom? Vem se alegrar com a gente, vem glorificar a Deus junto de nós. O Senhor vai te abençoar grandemente. No dia 20 de fevereiro, teremos a reunião online da música, para todos os músicos, organistas, musicistas e todo o ministério. Nós, em tempo oportuno, vamos divulgar aos irmãos o link, ou faremos através aqui do próprio YouTube também. Aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês tem um QR Code para você que quer entrar em contato conosco, procurar a CCA mais próxima da sua casa, só escanear esse QR Code e falar com a gente. Aqui no Alphaville, os cultos presenciais são terças-feiras às 14 horas, houve agora há pouquinho, a nossa Irmandade estava aqui. Quarta-feira às 20 horas. Sábado às 10 da manhã é o culto das mulheres, domingo às 10 da manhã e às 18h30 culto para a nossa Irmandade. Então tem bastante culto aqui, dá para você congregar bastante, nós vamos te esperar sempre aqui. Nossa igreja fica na Avenida Ômega, número 365, aqui no 18 do Forte, em Alphaville, Barueri.
Para você que quer contribuir com a obra de Deus, nós estamos fazendo uma campanha agora para comprar na verdade para pagar, nós já compramos os bancos da congregação de Votorantim, tá bom? Aqui no interior de São Paulo, nós temos até o final desse mês para pagar essa quantia. Pedimos a colaboração da nossa Irmandade. Na descrição do vídeo tem os dados da nossa conta e também a nossa chave do Pix, que você pode transferir do seu banco sem pagar taxa, em qualquer horário, em qualquer dia. A nossa chave Pix é o e-mail aqui do Alphaville, é alphaville, com PH e 2 L's no final, alphaville@ccacristã.org.br, alphaville@ccacristã.org.br, tá bom? Ajuda a obra de Deus, o Senhor te recompensará, de acordo com as suas possibilidades. O que Deus preparar vai ser muito bem-vindo, nós vamos ficar muito gratos também. Alguma coisa mais para avisar, Brunão? Tudo certo, né? Vamos cantar o hino 438 e aguardar a palavra de Deus. 438. No Evangelho do Salvador, vamos nos conservar e na verdade do seu amor vamos nos conservar, sempre com zelo e retidão, a Deus sirvamos de coração nesta sublime comunhão. Vamos nos conservar. Glória, glória ao nosso Salvador. Glória, glória a Deus o Criador. Glória, glória na terra e nos céus. Glória, glória ao poderoso Deus. Com paciência e com fervor, vamos nos conservar na humildade e no temor. Vamos nos conservar na confiança e fé em Deus. Vamos crescer com os dons dos céus e no Senhor, pastor fiel. Vamos nos conservar. Glória, glória ao nosso Salvador. Glória, glória a Deus o Criador. Glória, glória na terra e no céu. Glória, glória ao poderoso Deus. Glória a Jesus, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja louvado. Amém.
Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo, escrito ao povo de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2. Aos Efésios, capítulo 2. Onde diz aqui, a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somente até aqui, amados. Amém. Salvação. Salvação. Um tema que gera bastante debate. Eu ainda não consegui entender, não consegui conceber em mim o que faz, o que leva um crente a se preocupar com a salvação de outro crente. Será que ele vai para o céu? Será que ela vai para o céu? Não sei não, essa irmã aí acho que não vai não. O que te interessa? O que te importa? Lembremos-nos da parábola dos trabalhadores e do trabalhador da última hora, aquele que chegou de manhã, recebeu um dinheiro, e o que chegou no final do dia também recebeu o mesmo tanto. E o que chegou de manhã se indignou e falou, mas eu estou aqui desde cedo, você está me pagando dinheiro, e ele chegou agora, você vai pagar um dinheiro também? E o Senhor perguntou para ele, o que te importa a ti? O que eu acertei contigo, não foi um dinheiro? Ele falou, foi. Então pega o que é teu e deixa eu fazer o que eu quiser do que é meu. Se o irmão vai ou não para o céu, se a irmã vai ou não para o céu, a palavra já disse, pai não salva filho, filho não salva pai. Enquanto a igreja de Deus não aprender isso, vai ser ruim de salvar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Porque nós estamos focados naquilo que não interessa. Isaías escreveu, por que gastai o fruto do vosso trabalho naquilo que é pão e naquilo que não pode satisfazer a alma? Dizendo, por que você desperdiça tempo, energia, dinheiro com aquilo que não produz nada? E na graça de Deus é a mesma coisa. Por que desperdiçamos o nosso tempo nos preocupando com a vida do próximo? Se você não puder orar, irmão, esquece. Esquece. Mas essa é uma característica do ser humano, de todos nós. Há quem diga que uma mulher se veste para outra mulher, para que a outra veja a sua beleza. E os homens, de uma forma ou de outra, também fazem isso. Compra um carro, mostra a sua força, e assim por diante. Sempre querendo demonstrar ao próximo. Não é importante para nós que nós acreditemos naquilo que somos ou naquilo que sabemos, mas nos parece importante que os outros saibam aquela qualidade que nós temos. Isso chama-se autoafirmação. E o Senhor, usando do apóstolo São Paulo, falando com o povo de Éfeso, trouxe essa instrução a todos, dizendo, pela muitíssima misericórdia de Deus, é que nós fomos vivificados pela graça de Jesus. Nós estávamos mortos no pecado, na sua concupiscência, debaixo do domínio do diabo. Mas o Senhor, por grande misericórdia, nos resgatou desse pecado. Nos resgatou de todo esse mal, a todos, de forma igual.
para sempre mostrar que isso não vem de nós, isso vem de Deus. E muitos acham ser salvos pelas obras. E aqui ele disse, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguém pode dizer, eu recebi salvação por mérito, porque eu fiz isso e mais aquilo. Não, é misericórdia de Deus também. É misericórdia de Deus na vida do ancião, misericórdia de Deus na vida daquele que nem batizado é, misericórdia na vida de toda a igreja. E é chegado o tempo, assim eu sinto a inspiração da palavra para pregar. É chegado o tempo da igreja de Deus crescer, da igreja de Deus amadurecer e compreender melhor o reino de Deus em toda a sua plenitude, em tudo aquilo que ele significa, em tudo aquilo que ele abrange nas nossas vidas. Compreender o reino de Deus de forma macro e não de forma micro. De alguém que olha um pedacinho só de uma situação. Não. De alguém que olha o reino de Deus como parte integrante dele. Uma empresa, existem várias visões de administração. A visão do empregado raso daquele chão de fábrica, a visão de um diretor e a visão do dono. Qual desses três quer mais o bem dessa empresa? O dono. Não diz que é o olho do dono que engorda o gado? Ele sabe quanto custa. Ele sabe quanto importa. Ele sabe que dali vem o sustento da vida dele. Mas o funcionário também vive daquilo ali, mas não pensa assim. Funcionário nenhum pensa assim. Da mesma forma que para a empresa ele é só um número, a empresa para ele também é só um número. E o reino de Deus só poderá ser compreendido em nós quando nós tomarmos posse dele, nos tornarmos parte integrante dele. Eu faço parte do reino de Deus. Existe uma diferença do irmão que vem aqui congregar, assiste o culto e vai embora. Da irmã Mara, do irmão Marquinho, do Rodrigo, da Júlia, de tantos outros obreiros, da Sirlene, toda a Mônica, enfim, faltaria o nome, são 42. Que vem aqui, que tem que abrir a igreja, pôr água no púlpito, anotar os pedidos de oração, ver se o ar-condicionado está ligado, ver se o estacionamento está tudo bem, se as crianças estão no espaço aqui. Meu Deus, quanta coisa. Depois acaba o culto, fecha a igreja, desliga ar, limpa, ajuda, ajeita, prepara. Meu Deus, eles estão muito mais envolvidos. É diferente do irmão que vem esporadicamente no culto, de nós que temos obrigação. Não saberia contar aos irmãos a quantidade de vezes que eu só vim congregar porque eu tinha obrigação de atender o culto. Dá aquele quebrante, né, que a gente fala. Fala, Deus me perdoa, hoje eu vou ficar em casa. Meu Deus, mas o Moene está viajando. Meu Deus, hoje o Moene não vai. Ou eu tenho um compromisso lá, tenho que atender alguém. Tem que ir, vira uma roupa do avesso e vem. Então você só vai entender o que é o reino de Deus, entender o que a salvação significa na sua vida, quando ela se tornar parte integrante do seu ser. Eu faço parte do reino de Deus. Eu sou definitivamente, aqui nesse mundo, um peregrino em terra estranha. Vou na praia, me alegro, vou nas festas, como, bebo, durmo, faço amor, me alegro, fico nervoso, mas eu estou aqui de passagem. Eu tenho que ter plena consciência de quem eu sou. E vou dizer uma coisa para a Irmandade, começar do irmão Rodrigo. 90% dos cristãos não vivem assim. Eu não vivo assim. Ainda não consegui alcançar essa compreensão do reino de Deus. Ainda não. Porque se alcançasse, irmãos, eu estou falando daquilo que eu testifico de mim mesmo e do que eu constatei em mim mesmo. Eu me conheço. Eu não passava aflição. Eu não ficava preocupado. Eu não me angustiava. Digo para os irmãos, isso aconteceu esses dias de passagem de ano. Eu estive em Minas Gerais, aqui em Paraisópolis, onde a minha família tem um sítio. E vi um e-mail lá no celular, ocasionalmente, que eu estava brincando com as crianças, com a sobrinhada, com a minha filhinha Helena, estava dedilhando um hino no violão e ela dançando comigo lá, ela cantando. Ela pegou o violão, ela chega perto para cantar, uma belezinha, vou postar um vídeo para os irmãos verem. E aí recebi um e-mail, parei um pouquinho, olhei no celular o histórico da faculdade.
E a minha faculdade tem uma atividade que chama APS, Atividade Prática Supervisionada. É uma atividade que você faz, um trabalho, e você entrega, e o professor que está coordenando aquela atividade avalia. E eu me lembro muito bem de ter tirado uma nota boa nesse semestre. Para a glória de Deus, tirei 10. Mas no histórico, vem 2 APS. Uma que não tem significado nenhum, depende do curso, ela já vem como padrão, e a que eu fiz. A que veio, que não tem significado nenhum, estava escrito lá RM. E RM lá no cabeçalho estava dizendo reprovado por média. Falei, meu Deus, vou levar DP para o outro semestre. E já pensei em quanto ia ter que pagar, no quanto ia ter que estudar, e tem miséria. Acabou meu final de semana, acabou meu passeio. Que besteira, né, irmão? Depois fui falar com os colegas da faculdade, eles disseram, olha um pouquinho mais para baixo no histórico. Tem a APS que é desse semestre, você está olhando a APS que não serve para nada, de todo mundo sai assim. A sua está lá embaixo, estava escrito aprovado. Então, eu preciso de Deus na minha vida. E ainda que tivesse levado bomba, que tivesse reprovado, e daí? Começa tudo de novo, faz de novo, dá um jeito, estuda, melhora. Mas nós não somos assim, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Nenhum de nós é assim. E o Senhor está mandando a sua palavra, porque além de produzir em nós salvação, Deus quer colocar em nós a santa paz de Deus. Quando o carro quebrar, eu me preocupo, corro, arrumo, consigo dinheiro, dou um jeito, mas não me angustio. Quando eu perco o emprego, eu fico aborrecido, chateado, as contas estão aí, vai ter cobrança, eu preciso dar um jeito, mas eu não posso me angustiar, não posso perder a paz de Deus. E nós perdemos, eu perco, ou você não. Você vai dizer, irmão, nada me incomoda. Ó, irmão, a não ser que você seja um robô. Você não seja desse mundo, você seja um ET. Ah, irmão, tenha santa paciência. Quem não se angustiou com essa pandemia? Quem não temeu perder o emprego? Quem não temeu ficar doente? Não, irmão, eu não tenho medo de ficar doente. Ah, irmão, tenha dó que não tem medo. Porque você não tem medo até você ficar de bruço lá entubado no UTI. Aí quero ver se você tem medo ou não tem. Ô, irmão, vamos baixar a guarda. Vamos permitir Deus trabalhar na nossa vida. Vamos nos permitir chegar ao Senhor e dizer, Deus, eu sou isso aqui, ó, uma casca, frágil, pequeno. Glória ao nome santo do Senhor. Ó Deus, eu não quero me esconder nas minhas fraquezas e nem usá-las como subterfúgio para continuar em outras fraquezas. Não, Senhor, eu quero que Tu me vejas por dentro e por fora. E ainda que eu não permita, eu sei que Tu me vês, mas eu quero ter a consciência de que diante de Deus eu sou uma carta lida, eu sou uma história conhecida. História essa que foi escrita pelo próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, é só através da humildade, é só através da entrega e da abnegação que nós conseguiremos ser inseridos no reino de Deus e compreender essas palavras do apóstolo São Paulo, que escreveu ao povo de Éfeso, irmão, falando que a salvação é pela graça, que a salvação é pura misericórdia de Deus e que todos os resultados, todos os acontecimentos da nossa vida, glória ao nome do Senhor, também são frutos de muitíssima misericórdia. Glória a Deus. Entretanto, se nós endurecemos o nosso coração, se nós endurecemos o nosso espírito, e não permitimos que essa graça nos alcance, que nós humanizemos a fé. O que quer dizer essa palavra, humanizar a fé? Quer dizer, crer como um ser humano. Eu ainda não sou santo, não virei imortal, não moro no céu, moro aqui em Barueri, tenho um monte de conta para pagar, um monte de problema, um monte de medos, enfermidades, dúvidas, anseios. E humanizar a minha fé é lembrar que eu sou frágil e falar as palavras do salmista Davi. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Dizendo com isso, eu reconheço a minha fragilidade, reconheço o quanto sou pequeno e o quanto sou necessitado de Deus. Mas creio, ainda que consciente de todas essas dificuldades, creio que Deus
cuida de mim. Aleluia! Bendito seja Deus. Então, amados irmãos, vamos colocar no nosso coração essa consciência, essa concepção de fé, uma fé tangível, uma fé que eu vivo no meu dia a dia, não uma fé inalcançável, uma fé, irmão, bendito seja Deus, de uma que eu idealizo. Uma fé idealizada não produz em nada, ela fica no campo dos projetos, ela fica no campo dos sonhos. Não, uma fé praticada, uma fé real. É diferente de eu idealizar, olha, eu vou comprar um carro, um avião, vou comprar um telefone, vou comprar uma fazenda, vou comprar um iate, e já anota tudo num papel, faz projeto, vê preço, pesquisa, e esquece de um detalhe. Você tem dinheiro para isso? Ah, não tenho, mas é só o que me falta. Então falta tudo. São só ideais, são só sonhos. Não vai resolver. Quem sonha está dormindo, quem está dormindo não faz nada. Acorda, irmão, em nome de Jesus. Acorda para essa fé, para que Deus te conheça, para que você conheça Deus, como Deus conhece a você. O importante não é Deus conhecer você, Ele já te conhece, Ele que te gerou, mas você precisa conhecer a Deus, você precisa ter acesso às coisas espirituais, você precisa ter acesso ao reino de Deus, às recâmaras da oração, ao santuário de Deus, ao Santo dos Santos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, não uma oração rasa, não uma oração superficial, não uma fé terrena, uma fé profunda, irmão, uma fé que tem acesso aos umbrais da porta do céu, entra pelas câmaras e as recâmaras e vai ao lugar do santo, o lugar incorruptível, onde a fumaça do trono de Deus envolve aquele lugar. É lá que Deus te quer ver entrar, irmão, em espírito, em verdade e em vida. Glória a Deus nas alturas, glória, glória a Jesus, aleluia, bendito seja Deus, e isso só se alcançará com comunhão plena, comunhão íntima entre Jesus e os crentes, crentes esses que somos você e eu. Então, não haverá dúvida de que Deus chegará até nós. A dúvida e a pergunta que não cala é: nós estamos chegando até Deus? O reino de Deus faz parte do meu dia a dia? Ou eu só me lembro do Senhor na hora do culto, ou na hora da dor, ou na hora das aflições? Quando Deus me prova, eu estou aqui. Ou quando Deus me permite estar provado, eu estou aqui. Quando as coisas estão boas, como você quer ter comunhão com Deus? Ainda que você seja rico todos os dias da tua vida, haverá um momento que, como está escrito lá em Eclesiastes, os moedores serão pouco, a janela da rua vai fechar, vai florescer a amendoeira, os guardas da porta enfraquecerão que as pernas, e dinheiro nenhum te valerá mais. Mas a comunhão que você cultivar, que você fizer gerar em você, entre você e Jesus, entre você e o divino, entre você e Deus, ela te servirá de consolo nos dias da tua aflição. É uma poupança, é um investimento, é um trabalho, é um cultivo, é uma plantação. Glória a Deus nas alturas. E o Senhor está chamando a nossa atenção essa noite, para colocar em nós essa compreensão maravilhosa do reino de Deus, essa compreensão maravilhosa das coisas espirituais. Os crentes, a igreja, todos nós, estamos materializando a graça, estamos quantificando e qualificando a graça, e ela não é material, ela é santa, ela é eterna, ela é espiritual, irmãos. De maneira que homem nenhum poderá dizer: a CCA é a graça de Deus. Ou a CCB é a graça de Deus. Como pode, irmão? A graça de Deus ter 100 anos ou 10 anos? A graça de Deus é desde sempre. A graça de Deus é desde a criação. A graça de Deus é o coração de Deus para com o homem. Glória, glória a Deus nas alturas. E é essa graça que deverá estar envolvida, misturada, fazendo parte do nosso eu interior, igreja. Na criação dos meus filhos, no meu deitar, no meu levantar, no meu comprar, no meu vender, em tudo,
Eu tenho que estar inserido na graça de Deus e, muito mais importante, a graça de Deus inserida em mim. Se não for assim, nada feito. Se não for assim, as aflições estarão sempre na nossa vida. De maneira que Paulo escreveu ao povo de Roma: tenho, pois, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Querendo dizer com isso, não se aflige com essas coisas, pensa no futuro, lembra de Deus, lembra da salvação, lembra de quem você é na presença de Deus. E o Senhor pergunta a todos nós: quem é você diante de Deus, irmão? Um interesseiro? Uma interesseira que só vem aos pés do Senhor quando precisa, ou um adorador? Se você é um adorador, eu quero que vocês encham esses comentários aí essa noite. Pelo menos 2.000. Eu sou um adorador. Glória a Deus. Eu estou no hospital fazendo uma ponte de safena. Quando eu volto da cirurgia, eu estou dando glória a Deus. Eu estou passeando com a família lá no Nordeste, tomando banho de praia. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou comendo caviar, eu estou dando glória a Deus. Eu estou comendo nada, eu estou dando glória a Deus. Se você é um adorador, apresenta-te agora diante da palavra e diante de Deus, sem máscara, sem encenações, sem personagem algum. Senhor, eu sou um adorador. E o Senhor te diz essa noite: Alamaia, eu sou o teu Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Quando houver essa declaração, quando houver essa fusão, irmão, glória ao Senhor, como a palavra falou da efusão do Espírito, é quando nós nos tornamos uma coisa só, muito mais espirituais do que materiais, muito mais ao céu do que as coisas dessa vida. E o Senhor está, aleluia, derramando essa noite a efusão do seu Espírito Santo, derramando essa noite a sua graça, a sua graça maravilhosa sobre o nosso coração, envolvendo o nosso ser, envolvendo a nossa vida, envolvendo a nossa consciência, da graça do Filho de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do céu, aliança lamaia, da vida eterna, da vida eterna, da vida eterna. Creiamos na boa palavra de Deus e nos permitamos tocar por ela. E confessa ao mundo, ao diabo, confessa a você mesmo: eu sou um adorador, eu sou uma adoradora. E que o mundo ouça, aleluia, que o teu acusador ouça, que o câncer ouça, que o desemprego ouça, que você é um adorador, porque o reino de Deus está inserido em você. E você, é você inserida no reino de Deus. Aleluia! E nada te calará, nada te parará, porque o reino de Deus faz parte de você. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Grande Deus, aleluia, Senhor. Pai nosso que estás no céu, ajoelhados estamos em oração, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Para te agradecer, Senhor, aleluia. Glória a Jesus. Porque a tua presença está dentro dos nossos corações, e nós sentimos a tua graça, o teu amor e o teu reino sendo inserido no nosso ser. Alamaia, Jesus. Dá-nos graça, Senhor, de compreender bem a tua palavra e de guardar ela dentro dos nossos corações, para que as coisas dessa vida não influenciem nas coisas espirituais. Despede o teu povo na santa paz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E faze-nos remoer a virtude do céu em nós. Nada vai calar um adorador, uma adoradora, Senhor. Dá-nos mais um hino e despeça-nos na paz de Deus. Por Jesus, que vive eternamente. Amém.
Glória a Jesus, glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Vamos nos despedir com o cântico 305, 305. Ó bom Jesus, por tua sã doutrina, tem-nos guiado nos caminhos, Deus, e por tua luz andamos nessa graça, sempre confiantes de alcançar o céu. Ó bom Jesus, a ti nós somos gratos por ter nos dado o teu grande amor. Pelo teu poder nós fomos separados para adorarmos ó bom Jesus, em paz prosseguiremos com humildade e com devoção. E por fim no céu, unidos estaremos para recebermos nosso galardão. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Glória a Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Glória ao nome santo do Senhor. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém, Jesus. Alamanaia. Glória a Deus, a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a palavra estejam guardados nos nossos corações. Amém. Glória a Deus.
Amém.